Boa noite, pessoal. Dando continuidade então à sequência das nossas videoaulas, hoje nós vamos iniciar nesse primeiro vídeo da nossa aula 3, né? Seguindo a sequência aí de conhecimentos. Nessa aula nós vamos abordar novamente dois assuntos. O primeiro é a correção e adubação de pastagens e o segundo é a escolha da espécie forrageira, certo? Bom, até agora a gente viu terminologias, conceitos, né, alguns cálculos já muito importantes relacionados à forragicultura e à pastagem, características das plantas forrageiras, relembramos um pouquinho as características, né, do que é um volumoso, gramíneas e leguminosas, a escolha do local, os aspectos, né, os principais aspectos ou o mínimo básico necessário que a gente tem que observar para que a gente escolha o local corretamente. Preparo do solo, né, as principais técnicas do Brasil relacionadas ao preparo do solo e com um pouquinho de qualidade de sementes. Como eu falei na aula passada, né, nós vamos ter uma aula especialmente só sobre produção de sementes, né, para aquelas pessoas que têm interesse talvez em produzir sementes na propriedade e fazer parcerias aí com empresas, tá ok? Então agora nós vamos ver o que a gente precisa, né, qual o motivo que a gente precisa para corrigir e adubar o solo, né? E discutir alguns aspectos relevantes também com relação à escolha da espécie forrageira. Pessoal, é importante a gente destacar esse aviso aqui, ó, que a gente está chamando a atenção, tá? Ressaltamos que quando for possível, e observe que eu estou falando essa possibilidade, ela tem que ser técnica e economicamente, né? Nem sempre o econômico nos auxilia, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade, está descapitalizado, né? Então a gente tem que pensar nessa questão econômica e a questão técnica também. A gente já falou um pouco sobre a disponibilidade de máquinas, de implementos, né? O que a gente precisa para algumas tecnologias. E então quando eu estou falando em relação à técnica economicamente, estou falando nesse sentido, tá? A aplicação dos corretivos no solo deve ser realizada antes de iniciar o preparo do solo, né, sob cobertura, né, sobre aquela vegetação que já está ali. E isso, voltando de novo ao aspecto técnico, quando a vegetação permitir, né, quando você puder entrar com o trator e com a máquina e não for causar nenhum dano ao equipamento, tá ok? Para que os mesmos sejam incorporados ao solo e o tempo de reação seja menor, tá? Pessoal, por que eu estou falando isso? Eu vou usar um exemplo clássico aqui para justificar isso que eu estou falando, né? Lógico que didaticamente a gente apresentou a aula de preparo de solo e agora a gente está apresentando a aula de adubação e correção, né? Mas isso é didático, a gente tem que separar porque cada assunto vai para uma aula. Mas tecnicamente falando, corretamente falando, o interessante é que a gente faça a aplicação do corretivo com antecedência, antes do preparo do solo, para que ele seja incorporado. O exemplo clássico que eu falei que eu ia citar para vocês é o do calcário, né? O calcário ele é utilizado como corretivo de solo, especialmente para melhorar, né, aumentar o pH do solo e fornecer cálcio e magnésio, né? E quando ele é jogado sob cobertura e após ele ser incorporado ao solo, o período de reação dele é em torno de 45 dias. Quando o calcário é jogado apenas em cobertura e não é incorporado ao solo, é deixado sob o solo, mesmo preparado ou não, em média, né, o tempo de reação dele vai para 90 dias, certo? Então, quando a gente precisa fazer a aplicação de corretivos, especialmente calcário e gesso, o ideal é que a gente faça a incorporação desse material no solo para que o tempo de reação e a própria reação seja maximizada, tá ok? Então, esse é o aviso que a gente faz. Embora didaticamente eu tenha falado de preparo de solo numa aula e agora de corretivo na outra, mas isso é só para efeito de aula, tá? Tecnicamente a coisa funciona um pouco diferente, beleza? O outro aviso aqui, ó, da mesma forma, os adubos e fertilizantes devem ser aplicados de acordo com as recomendações técnicas de cada fonte. Por exemplo, eu peguei aqui o exemplo da ureia, né, que ele deve ser aplicado num solo úmido, no horário de baixa temperatura para reduzir as perdas por volatilização. Então, a maioria das pessoas, já é de conhecimento da maioria das pessoas, né, que a aplicação da ureia, ela tem que ser feita numa determinada umidade, né, após uma chuva, ou então que seja anterior a uma chuva, mas também não pode ser uma chuva muito forte para não ocorrer a lixiviação, para não levar essa ureia diluída embora, né? Horário no início ou no final da tarde, horário de baixa temperatura, tudo isso visando a redução da perda por volatilização da ureia, né? Ele é um fertilizante que ele acaba se volatilizando e acaba retornando para o ambiente, tá ok? Para a atmosfera.
Então a recomendação é essa. Outra recomendação, outro exemplo clássico, né, de aplicação correta de fertilizante, que é bom sempre a gente destacar porque acontece muito, é a relação entre fósforo e calcário, já que a gente acabou de falar do calcário, né? Sabe-se também, né, que tem que ter um certo período de espaço, né, entre a aplicação de calcário e do adubo fosfatado. Por que isso? Dependendo da fonte de fósforo que você utilizar, se você fizer a aplicação do calcário e do fósforo muito próximo, não dando tempo para o calcário reagir com o solo e depois você vir fazer a aplicação do fosfato, o calcário e o fósforo vão reagir formando fosfato de cálcio. E aí você vai inutilizar tanto o calcário quanto o fósforo, entendeu? Então você acaba perdendo os dois materiais que você está colocando no solo para corrigir. Então é muito importante ter esses conhecimentos técnicos. Por isso que eu recomendo sempre, quando vai trabalhar, tal qual eu falei com herbicida, quando vai trabalhar com fertilizantes, especialmente fertilizantes químicos, é recomendado, a gente recomenda, a gente pede que você tenha o auxílio, o acompanhamento de um engenheiro agrônomo, que é o profissional responsável, mais habilitado para essa área, para não cometer esses erros que, embora para a gente e para algumas pessoas pareça ser bastante básico, para muitas pessoas não é, a gente vê sempre esse erro acontecendo, tá ok? Então assim, tem que ter o acompanhamento do engenheiro agrônomo nessas atividades relacionadas ao preparo, adubação, fertilização, correção do solo, tá ok? Para fazer da melhor forma correta. Então, como está escrito aqui embaixo, né? O correto é que a gente faça a correção, a adubação, mais o preparo do solo de forma simultânea. Quando eu falo de forma simultânea, não é simultânea exatamente no mesmo períodozinho de tempo, não, mas numa sequência tecnicamente correta. Como eu acabei de usar alguns exemplos aqui, então tem o período correto e a forma correta de colocar o calcário ou o gesso, tem o período correto de se adubar com fertilizantes que são mais móveis, né, como o nitrogênio e o potássio, tem período de jogar o fósforo e assim por diante, tá, pessoal? Então tem muitas técnicas já consagradas aí, basta você procurar um profissional competente, né, e ter, não, quando eu falo profissional competente, estou falando todos os profissionais de ciências agrárias, mas especialmente o agrônomo para auxiliar nessa atividade, tá ok? Então, o que precisamos saber para iniciar nessa nossa aula 3, né? Toda planta forrageira, ela tem a sua capacidade produtiva determinada geneticamente, ou seja, tanto a falta quanto o excesso de nutrientes. Então, se eu deixar faltar a adubação de correção, de manutenção, de reposição, ou se eu jogar fertilizantes e corretivos e adubos orgânicos que seja de forma excessiva, eu vou ter prejuízos, tá? Então eu vou ocasionar tanto a limitação quanto a intoxicação da planta, além da questão do prejuízo econômico. Então assim, toda planta forrageira, pessoal, tem aquelas tabelinhas que a gente já mostrou para vocês que falam sobre a exigência, né? Plantas de baixa, média e alta exigência em fertilidade do solo. Então assim, isso está relacionado com essa questão genética que já está determinada na planta. Então não adianta eu querer colocar uma planta num solo que não é adequado para ela, e não adianta eu querer colocar adubo em excesso achando que eu vou conseguir produzir a mais, sendo que aquela planta já tem o limite genético dela. Mas obviamente que o que a gente mais observa, né, é a falta de fertilizante, a falta de nutrientes para as plantas, e acontece a limitação da produção. 2. Existem classificações, tabelinhas de plantas forrageiras em relação à sua exigência de fertilidade do solo. Tá aqui, ó. Acabei de falar. Então, o uso de planta inadequada também vai gerar prejuízos, né? Também vai ocorrer limitações ou desperdício de recursos, especialmente, aqui eu estou falando de recurso financeiro, mas esse recurso financeiro é traduzido em fertilizantes, adubos, corretivos e semente, né? Preparo do solo e assim por diante, maquinários, implementos e tudo. Então assim, não adianta você querer teimar, querer colocar uma planta que não é adequada para aquela realidade, para aquele solo, tá? Essas tabelinhas ajudam muito. Lógico que elas são tabelas meio que genéricas, né? Eu poderia mostrar para vocês aqui uns 10, 20 exemplos de tabelinhas e vocês iam observar que nem sempre aquela mesma espécie forrageira ela vai estar no mesmo local dependendo do autor da tabela, né? Às vezes ela está na baixa exigência, às vezes ela está na média, né? O que nunca vai ocorrer vai ser diferença entre alta e baixa,
Isso a gente não vai observar. O que é de alta é de alta, o que é de baixa tem uma tendência a ser de baixa exigência, né? Mas é na de média fertilidade que a gente pode ver algumas subindo e algumas descendo para baixa fertilidade, nessas tabelinhas, variando, tá? Terceiro, o desenvolvimento e a produtividade das plantas são influenciadas pelos fatores água, né, disponibilidade de água, disponibilidade de nutrientes, temperatura e luminosidade, né? Então, quando um desses fatores estiver abaixo da exigência, ele limitará a planta e atrapalhará os demais fatores. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? São 4 fatores que promovem o crescimento da planta: água, nutrientes, temperatura e luminosidade. Então, qualquer um desses 4 que estiver faltando, que não estiver adequadamente fornecido para a planta, vai limitar os outros. Então, não adianta eu ter um solo fértil, não adianta eu ter uma disponibilidade e ter, por exemplo, temperatura baixa, luminosidade baixa, como acontece em determinadas regiões do sul do Brasil no período do inverno, né? Então a gente até tem um solo com fertilidade boa, tem uma planta boa, tem disponibilidade de água, né? Não falta água, não falta chuva, né? Mas a temperatura e luminosidade baixa acaba limitando a nossa produção. Da mesma forma acontece aqui no Nordeste. Então eu tenho regiões onde eu tenho solo muito fértil, calor, né, temperatura e luminosidade alta, mas eu não tenho disponibilidade da água. Então eu estou falando o quê? De regiões semiáridas, né? A gente tem uma tendência a ver solos bastante férteis nessas regiões semiáridas, mas o que falta é a água, né, que é um dos principais nutrientes para tudo na vida, tá ok? Então a gente tem que levar em consideração pelo menos esses 3 aspectos para a gente começar a pensar na questão de adubação, fertilização e correção de solo, tá? Pensando no estabelecimento de pastagens e de pasto. Bom, a avaliação do solo, análise química do solo, pessoal, é recomendado que ela tenha sido feita, né, o mais breve possível, o mais próximo possível do período que você está trabalhando, né? De preferência com mais ou menos, né, na verdade menos, no máximo aí até 6 meses do tempo que você está trabalhando. Por quê? Num período superior a 6 meses, pode ocorrer muita coisa no solo, pode ocorrer muita alteração em relação ao que tem de disponibilidade e a condição química, né, biológica e às vezes até física desse solo. Então, uma análise de solo com mais de 6 meses não é confiável, né? É recomendado que você faça novamente, então, colete o solo e faça essa análise química do solo novamente, né? Se ela for de até 6 meses, dá para utilizar, mas é bom ficar esperto, é bom saber que algumas alterações podem ter acontecido, né? E você corre o risco de ou ou superestimar o que está ali no solo. Então tem que tomar cuidado. O ideal é sempre fazer análise de solo o mais próximo possível do período de preparo do solo, tá? E com base, né, nessas análises, né, nós vamos classificar então a fertilidade em baixa, média e alta. Avaliar a composição física, né? Eu chamo a atenção aqui, ó, para a textura do solo, certo, pessoal? Se ele é arenoso, se ele é misto ou se ele é argiloso. Na aula passada eu já comentei isso, né? Que a quantidade de argila presente no solo e consequentemente de cargas, né, no solo, elas vão permitir que esse solo tenha uma maior ou menor retenção de nutrientes, bem como até mesmo da água, né? E isso vai alterar o resultado aí dos fertilizantes e dos corretivos que a gente vai adicionar ao solo. Então tem que fazer também, se possível, né, uma análise física do solo e determinar qual é a textura, qual é a classificação desse solo, para que você possa calcular melhor a quantidade, as doses e quais fontes de fertilizantes que você vai utilizar nesse solo que você vai trabalhar, tá? Avaliar a declividade e o clima, né, da região. Então, assim, já expliquei também que a declividade está relacionada com a questão da chuva, da erosão, da lixiviação superficial, da lixiviação vertical, né, no solo, tá ok? Cobertura do solo e umidade, né? Então, qual é o tipo de cobertura que eu tenho? Ela está protegendo o solo? Esse solo tem capacidade de reter umidade? Tudo isso vai influenciar no resultado aí daqueles fertilizantes e daqueles corretivos que eu vou utilizar no preparo do solo para corrigir esse solo, tá ok? Então, isso tem influência na capacidade de reação e na retenção de nutrientes. Então, quais seriam as nossas
alternativas, tá? Buscar espécie forrageira adequada para as características atuais do solo. Então, assim, não tenho condições financeiras e técnicas agora de corrigir o solo, não tem. Mas faça análise de solo, classifique esse solo e utilize uma espécie forrageira para aquilo que o solo apresenta atualmente. Se no futuro você tiver condições técnicas e financeiras de fazer a correção, você substitui a espécie forrageira, né? Vai ter um custo? Vai, mas pelo menos você já não está começando errado. Porque quando eu coloco a espécie forrageira não adequada para aquilo que eu tenho na atualidade, eu já estou começando errado o estabelecimento aí do pasto, tá ok? Investir na correção e fertilização do solo para utilizar plantas mais exigentes, mais produtivas. Pessoal, isso aqui é uma questão que muitos produtores, principalmente os mais tradicionais que a gente fala, né? Não gostam muito quando a gente fala isso. Tá? Eu vou colocar dinheiro em adubo e fertilizante, não sei se realmente ele vai ser utilizado pela planta, se essa planta realmente vai ser consumida pelo animal, se vai dar resultado. Pessoal, já expliquei para vocês que a nossa base de tudo na produção animal a pasto é o solo e a planta forrageira. Então, sempre que eu estiver investindo na minha base, da minha indústria, da minha propriedade, com certeza eu vou ter um retorno. Qual que é o problema? O problema é fazer o investimento da forma correta, é fazer utilizar os recursos com a tecnologia e com a técnica correta, para não desperdiçar. Esse é o problema. A maioria das pessoas fica temeroso se vai dar certo ou não, né? A questão é fazer corretamente ou não. Que vai dar certo, vai. Né? A gente já viu aqui que a gente tem ainda uma grande porcentagem aí de solos degradados ou em processo de degradação no Brasil. Então, toda melhoria que for possível fazer vai ter um resultado. A questão é o que? Nunca vai ser rapidamente, né? Questão de curto prazo, sempre vai ser de médio para longo prazo e tem que ser muito bem feito para não desperdiçar recursos, para que aquela tecnologia realmente funcione, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado o quê? Com a disponibilidade, preço, fontes de fertilizantes, né? Aqui no nosso município mesmo, né, de Cruz das Almas, acontece muito isso, né? Eventualmente, quando a gente vai implantar um experimento, um projeto novo, a gente vai buscar fontes de fertilizantes, né, formulado mesmo, esse industrializado, comprado, né? A gente vai procurar fontes e a gente não tem muita disponibilidade. Geralmente tem 2 ou 3 formulações no máximo. E a gente tem que acabar se virando com isso que tem no mercado aqui, porque senão vai ficar muito caro buscar em outra cidade ou comprar pela internet, tá? Então esse é o problema, a disponibilidade. Outra questão, como não é um município com mais viés de agricultura, com mais viés para pecuária, geralmente o preço desse insumo é um pouco mais elevado do que em outros municípios, em outras regiões, né? Às vezes é até injusto comparar, por exemplo, com o preço na região lá de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, né? Então não dá nem para comparar. Eu costumo pegar assim a questão da ureia, né? Que aqui raramente você encontra o quilo da ureia por menos de R$2, enquanto numa região agrícola como essas que eu citei, você vai encontrar por R$1, R$1,20, R$1,30, né? Então assim, não dá nem para comparar, né? E dependendo do volume que você compra, às vezes até abaixo de R$1, tá? Então assim, é muito injusto, né? Então a questão de disponibilidade de preço e fontes é uma coisa muito séria, isso às vezes atrapalha mesmo, tá? Disponibilidade de máquinas, né? Então assim, não basta só ter o fertilizante, né, o adubo, mas tem que ter disponibilidade de máquina. Aí nesse caso eu cito a questão da adubação orgânica, né? Muitas pessoas me falam, me questionam, me perguntam sobre a utilização, por exemplo, de cama de frango, de esterco de bovino, de esterco de caprino, de esterco disso, daquilo, o que é melhor, né? Tem gente que fala que o de bovino é melhor, tem gente que fala que o de caprino é melhor, tem gente que prefere utilizar o de frango. Aí eu sempre faço a seguinte pontuação para a pessoa que me questiona, né? Eu falo assim, olha, mais do que preocupado com a fonte que você vai usar, você tem que se preocupar com o equipamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você tem uma fonte num preço até bacana, até legal, né, economicamente viável, mas quando você vai pegar o equipamento para jogar, ele não é o mais adequado para aquele tipo de adubo orgânico. E aí você acaba ou jogando menos do que deveria ou jogando a mais. E aí você está sub ou superestimando a dose, não está fazendo correto. Então assim, independe se é bovino, se é de aves, se é de caprinos, o que é, né? Às vezes a gente não tem um maquinário correto para utilizar aquele fertilizante, tá ok? O clima, como eu já falei, né? Então, fertilizantes com
fontes de nitrogênio e potássio, tem que tomar cuidado, porque são mais facilmente diluídos na água e podem ser desperdiçados, né? Seja por volatilização ou seja por lixiviação, tá ok? Então tem que tomar cuidado com essas questões. Da mesma forma que também precisa de uma certa umidade para não perder o material, tá? Para que a planta entre, né? Como eu sempre costumo ressaltar, essas aulas de forragicultura e pastagem, elas não têm assim o objetivo de aprofundar nessas áreas que não são da nossa disciplina. Essa aula, especialmente a parte aqui de adubação e fertilização, a gente está falando mais para relembrar, certo? Mais para dar uma pincelada, uma nivelada, porque a gente tem aluno de veterinária, zootecnia, agronomia, agroecologia, né? Floresta, e isso às vezes tem cursos que tem matérias básicas em relação a isso, tem cursos que não tem, né? Mas a gente também sabe que o aluno ele é livre, né? Ele tem a possibilidade de cursar a disciplina fora da matriz curricular. Então aquele que quiser conhecer mais, né? Quiser se aprofundar mais nesse assunto específico, pode procurar disciplinas no curso de agronomia, que vai ser muito bem servido pelos nossos professores, pelos nossos profissionais da área, tá certo? Então aqui é mais para relembrar. Por que eu estou falando isso, né? Porque essa relação de fontes, né? De como vai funcionar o ciclo desses nutrientes, eles vão ser abordados nessas disciplinas. Não dá tempo para a gente abordar numa disciplina de forragicultura. Então aqui é mais para a gente relembrar, tá? Aqui eu trouxe para vocês, então, alguns exemplos, né? Então, primeiro aqui de cima, exemplo de resultado de análise de solo, né? Então a gente observa aqui, pode ser feito em diferentes profundidades, como é o exemplo que a gente colocou aqui, né? A figura de 0 a 20 ou de 20 a 40, ou então pode ser apenas de 0 a 20, né? Vai depender aí de qual o objetivo, né? Qual a cultura que você vai colocar e como que você quer classificar esse solo. Então nós temos geralmente o resultado de pH, matéria orgânica, o fósforo, o hidrogênio mais o alumínio, o potássio, cálcio, magnésio, a soma de bases, né? A capacidade de troca catiônica e a saturação por base. São os resultados básicos de toda a análise de solo. Claro que tem empresas que fazem análises mais elaboradas, com micronutrientes, com outras características, né? Mas esse é um exemplo básico, clássico do resultado de uma análise de solo, que permite a gente classificar se o solo estaria ou não numa fertilidade adequada. E aí vai variar o que? A planta que você vai utilizar. E aqui embaixo a gente pesquisou também na internet, né? Recortou aqui, né, a figura e trouxe um resultado de análise física do solo, né? Então a gente tem aqui, ó, areia grossa, areia fina, areia total, o silt, a argila e a classificação do solo como franco argiloso, certo? Então, esses são alguns exemplos aí de análise química e análise física do solo, para vocês verem que tem condição de fazer e tem como classificar esse solo da melhor forma possível para auxiliar a gente a escolher a planta forrageira mais adequada, tá? Se não tiver conseguindo ver direito os números aqui na projeção, pessoal, não tem problema. A gente vai deixar lá no canal, né, o e-mail, e a gente manda esse material em PDF, né, até mesmo para que você possa depois reassistir a aula, acompanhando com esse material em mãos, ou assistindo no notebook e olhar os slides no celular e vice-versa, para que você possa ter a disponibilidade do material em mãos, sempre que você quiser consultar e assistir de novo, tá certo? Aqui nós temos, né, o nosso triângulo aqui de classificação, né? Então quando a gente pega aquele resultado da análise física de solo lá, a quantidade de argila, de silt, de areia, né? Então a gente vai colocando aqui, ó, e vai pontuando. Então eu pego aqui onde está a minha quantidade de argila, onde está a minha de areia, onde está a minha de silt, e eu chego aqui na minha classificação de solo. Então é com base nesse triângulo aqui que a gente vê essa classificação do solo, tá ok? O que mais que eu coloquei aqui? Ixi, tá ruim demais. Muito ruim. Nossa. Vou voltar aqui. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês então dois exemplos, né, de resultado de análise de solo. Um exemplo de resultado de análise química e um exemplo de resultado de análise física do solo, certo? Então aqui, ó, nós temos uma pessoa, né, que fez
a análise em duas profundidades, de 0 a 20, de 20 a 40. Poderia ser só de 0 a 20, né? Vai depender de qual cultura você vai implantar, de qual espécie forrageira, do que você quer, de qual sistema produtivo que você quer, né? Nesse caso aqui a pessoa queria ver em duas profundidades, né? Até 40 centímetros, tá ok? Então vai depender aí de cada tecnologia e de cada sistema produtivo. O que é o básico, o mínimo necessário que tem que ter numa análise de solo? Então, resultado de pH, matéria orgânica, fósforo, hidrogênio mais alumínio, o potássio, o cálcio, o magnésio, a soma de bases, o T ou a CTC aqui, que é a capacidade de troca catiônica, e o V, que é a saturação por base, certo, pessoal? Então isso aqui é o mínimo necessário. Lógico que tem laboratórios, empresas, né, que fazem análise de solo mais elaborada, com micronutrientes, com outras características, mas isso aí, como eu falei, vai depender da tecnologia, vai depender do sistema produtivo que você vai usar. O básico é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Da mesma forma, o resultado aqui, né, de análise física, eu recortei aqui de uma figura da internet, então amostra 1, identificação da amostra. Quantidade aqui, ó, tem areia muito grossa, areia média, areia fina e areia total. Então nós temos aqui areia grossa, areia fina, o somatório dos dois é a areia total. A quantidade de silt e a quantidade de argila. Então esses três dados aqui vão classificar esse solo como franco-argiloso. Da onde que vem essa classificação? Vem dessa figura aqui, pessoal, desse triângulo, né? Desse gráfico em forma de triângulo, que a gente tem três entradas aqui. Então nós temos a quantidade de argila, a quantidade de silt e a quantidade de areia. Eu vou cruzando aqui essas três quantidades e eu vou cair em alguma região desse gráfico aqui, e isso vai classificar o meu solo. Então é dali que veio o resultado daquela análise física que eu mostrei para vocês como franco argiloso, tá ok? Outra coisa bastante interessante, ó, é a gente encontrar essas tabelinhas. Então, às vezes, dependendo da cultura, né, como a cana-de-açúcar é uma cultura bastante difundida no Brasil, né, já utilizada há muitos anos e pesquisada há muitos anos, né? Então, nós temos algumas tabelinhas aqui, ó, mostrando, né, a faixa de macronutrientes para a cana-de-açúcar. O que é considerado baixo, médio, alto e o que seria o ideal. Por exemplo, para pH, para matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio. Então, assim, eu recortei. Lógico que aqui, essa figura era bem maior, tinha bem mais dados, né? Mas, assim, como eu falei antes, não é uma aula agronômica, é uma aula de forragicultura e pastagem para alunos de ciências agrárias. Então, para o nosso entendimento, isso aqui seria o suficiente. Porque o que eu quero mostrar para vocês aqui? A importância de se achar algumas tabelinhas, né? Essas tabelinhas podem estar disponíveis na internet, como eu achei, pode estar disponível em livro, pode estar disponível em bibliografias específicas, né? Tem alguns centros de pesquisas que trabalham especificamente com algumas plantas e você acha essas recomendações, tá? Então, você tendo análise de solo e você tendo tabelinhas como essa, é quase que impossível você errar a quantidade de fertilizante e corretivo que você vai jogar. Você já tem todos os dados em mão, você já tem o que precisa, né, para a cultura funcionar bem e como que está o seu solo, você consegue caracterizar o solo, ok? O que é esse aqui de baixo? É outro exemplo aqui, né? Outro exemplo de resultado de análise de solo. Nesse caso aqui, a empresa ela faz tanto a análise química quanto a análise física do solo, né? Então você tem todos os resultados em mãos aí, né? pH, matéria orgânica, o fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, CTC, V% e assim por diante, né? Quantidade de argila, silt e areia para você poder classificar o solo, certo, pessoal? Bom, então vamos falar rapidamente aqui, relembrar rapidamente os principais nutrientes para a gente encerrar esse primeiro vídeo da nossa aula 3, perfeito? Então o primeiro deles, né, que a gente vai chamar a atenção aqui é o fósforo, né? Geralmente deficiente nos solos brasileiros, pessoal. Então na grande maioria dos solos das regiões do Brasil, a gente encontra a deficiência de fósforo. Uma coisa que prova isso, deixa eu molhar aqui as palavras, o nosso tereré aqui. Uma coisa que prova isso, pessoal, é só a gente observar o sal mineral para todas as espécies, bovinos, equinos, caprinos, ovinos. Geralmente esse sal mineral, ele vem com a numeração, né? Então 30, 45, 60, 90, 120, essa numeração
ela está relacionada com a quantidade de fósforo que esse sal mineral fornece. Por que que é assim? Por que que acontece dessa forma? Porque, como eu coloquei ali no slide, né, o Brasil já é caracterizado por ter deficiência de fósforo no solo. Como o fósforo é um nutriente que ele é muito pouco móvel, tanto na planta, principalmente no solo, né? Então essa disponibilidade para o animal ela pode ficar bastante prejudicada pela falta tanto no solo e consequentemente na planta forrageira e não vai chegar no animal. Então por isso é que se tem o sal mineral em relação à quantidade de fósforo, para contornar esse problema da falta de fósforo nos solos brasileiros, tá? E por que que o fósforo ele é tão importante assim para a planta forrageira, né? Ele vai participar primeiramente, vai promover primeiramente o enraizamento da planta, pessoal. É nítido, diversas pesquisas, tanto em casa de vegetação, em vasos, como em ambiente de solo, em ambiente aberto, né, de solo, de campo mesmo, tem provado há muitos anos já se pesquisa, tem muita pesquisa com fósforo, né, para diversas plantas forrageiras. O fósforo sozinho, o fósforo associado com outros fertilizantes, outros nutrientes, né? E sempre tem notado, sempre tem comprovado que um dos primeiros efeitos que o fósforo proporciona para a planta é o enraizamento. E isso é muito importante, pessoal, porque uma vez que a planta ela tem um maior desenvolvimento radicular, ela tem uma maior capacidade tanto de absorção de água do solo quanto de absorção de nutrientes, né? Então é aquela faca de dois gumes, né? Não adianta nada você ter um solo com uma determinada disponibilidade de nutrientes, mas a planta não conseguir desenvolver o sistema radicular, por exemplo, por compactação, né? Você tem um solo fértil, bom lá, bem servido de nutrientes, mas a compactação desse solo não permite que a planta consiga desenvolver a raiz, então ela não vai conseguir aproveitar aquele nutriente disponível no solo. É um exemplo, eu estou citando um exemplo do que pode acontecer, tá? Não que o fósforo vá descompactar o solo, não é isso, tá? Eu preciso descompactar o solo para permitir o crescimento dessa raiz. Uma vez tendo o fósforo, o desenvolvimento dessa raiz, depois do solo descompactado, aí sim ele vai ser aumentado pelo fato de ter fósforo disponível no solo. Se não tiver, tem que colocar via fertilizante, tá? Então, é um exemplo para vocês aí do que acontece. O segundo é o perfilhamento. E observem, pessoal, que o que vai acontecendo com a planta é uma cadeia de acontecimentos natural, tá? É uma coisa naturalmente que vai acontecer com a planta. Primeiro desenvolve raiz, depois ela vai fazer o quê? Emissão de perfilhos, né? Desenvolvimento das gemas e emissão de perfilhos. Então vai aumentar o perfilhamento da planta. O que é um perfilho na planta? Talvez eu tenha esquecido de explicar isso em outras aulas. É o arranjo superior de cada colmo, né? De cada talo daquela toceira feita, né? Organizada pelo colmo e as folhas e quando presente a inflorescência. Então, cada unidadezinha dessa é chamada de um perfilho, uma unidade da toceira, uma unidade da planta. Então, aumenta o número de perfilhos por toceira, tá? Aumentando o número de perfilhos, eu estou aumentando a quantidade de colmo e esse colmo vai produzir folhas. Então, consequentemente, eu vou fazer o quê? Promover a produção de matéria seca dessa planta. Então, o fósforo, ele trabalha nessa sequência da planta. Primeiro, promove o enraizamento, depois promove o perfilhamento e o perfilhamento, por sua vez, promove a maior produção de matéria seca. Por que que isso acontece, pessoal? Onde o fósforo trabalha prioritariamente na planta, onde a gente chama o destaque para o fósforo na planta, né? Ele participa de ácidos nucleicos, dos fosfolipídios e do ATP, né? Então, ácido nucleico, material genético da planta, multiplicação de célula, fosfolipídios, né? Só vocês lembrarem da membrana, né? Então, toda célula tem a membrana fosfolipídica, então faz parte da membrana. Então, material genético, membrana da célula e ATP, que é a energia da planta, pessoal. Então, assim, é vital para a planta. Se não tiver fósforo, a planta vai minguar, ela vai sentir dificuldade em produzir, tá? Isso aqui que eu estou colocando para vocês é uma coisa bastante geral, bastante genérica, tá? Vai servir para todas as plantas forrageiras. Não é o mais recomendado, mas é só para que vocês tenham uma noção da quantidade de fósforo e vocês possam comparar isso aqui com algumas análises de solo que vocês vão encontrar aí na internet para estudar, tá? Então, nível baixo, menos do que 5,4 miligramas por decímetro cúbico. O bom, né, de forma geral para as plantas, é que tenha no mínimo 8 de fósforo no solo, né?
E o ideal seria o quê? Acima de 10 e dependendo da planta forrageira, aquelas que são mais exigentes, acima de 12, tá certo, pessoal? Por que a gente está colocando isso? Porque o fósforo é um nutriente que ele tem baixíssima mobilidade no solo, ele é muito facilmente absorvido, e a absorção é um tipo de adesão no nutriente no solo que praticamente ele fica inativo, a planta não vai conseguir mais aproveitar ele, certo? Então, uma vez que ele foi absorvido, perdeu esse fósforo. Por isso, né, vocês devem notar aí quando vocês verem algumas tabelinhas de adubação, né, que quando eu tenho solo com mais argila, eu acabo tendo que jogar maior quantidade de fósforo. Por quê? Já se sabe que uma boa quantidade desse fósforo que eu vou jogar no solo vai ficar absorvido nessa constituição do solo, tá? Então, para mostrar para vocês aqui, ó, algumas figuras, né, a principal característica da deficiência de fósforo no solo é a coloração arroxeada, né? Principalmente nas folhas, viu, pessoal? Na borda das folhas. Tome muito cuidado para não confundir com aquele arroxeado que a gente observa, aquela coloração roxa que a gente observa no colmo das plantas. Tem algumas espécies forrageiras que quando elas são jovens, quando elas são novinhas, elas têm essa coloração roxa característica. Então não é deficiência de fósforo. Observe mais o que? As folhas. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui nas figuras para vocês das folhas. E os animais, pessoal, apresentam essa aparência de animal mal cuidado. Então o pelo fica grosso, fica aquele pelo assim que parece o animal que está saindo de inverno, sabe, que está trocando pelo. Então é bem característico de deficiência de fósforo. Você consegue observar pelo animal que ele tem aquele aspecto de animal mal cuidado, com esse pelo grosseiro, certo? Então isso aí é uma indicação de deficiência de fósforo. Aqui a tabelinha que eu falei para vocês, ó. Observa aqui, ó, teor de argila, né, descendo aqui, e disponibilidade do fósforo. Então, quanto menor for a disponibilidade do fósforo e maior for a quantidade de argila, maior vai ser a quantidade de fósforo que eu tenho que jogar nesse solo para corrigir. Por quê? A argila, ela é um dos constituintes do solo que mais que fazem a absorção do fósforo. Então eu preciso colocar uma quantidade maior porque eu já sei que a ausência desse fósforo no solo, uma boa parte dele vai ficar preso na argila. Então pode observar isso por essa tabelinha aqui, ó. Então quanto menor fósforo e maior a argila, maior a quantidade que eu preciso colocar de fósforo para que ele esteja disponível para a planta, ok? A mesma coisa aqui, né? Espécies exigentes e muito exigentes, né? Então a gente observa que quanto mais exigente a espécie e maior o teor de argila, maior a quantidade de fósforo que eu vou ter que colocar no solo para que esse fósforo chegue na planta forrageira. Próximo nutriente aí, pessoal, macronutriente, né? Potássio, importante para as funções orgânicas, tá, pessoal? Vai regular as principais atividades da planta, por exemplo, abertura e fechamento de estômatos, então regulação osmótica. Pode observar que o potássio está inserido lá nas enzimas que vão regular essa abertura e fechamento de estômatos. Síntese de carboidratos, como a gente falou para vocês nas aulas anteriores, na primeira aula explicando a fotossíntese, né? Então o principal produto da fotossíntese é o carboidrato. Se não tiver o fósforo para síntese de carboidratos, se não tiver se não tiver o potássio aqui para trabalhar na síntese de carboidrato, não adianta nada ter temperatura, ter luminosidade, ter água e até mesmo ter outros nutrientes se não tiver o potássio para trabalhar nessa síntese de carboidratos. Ativação de enzimas, né? Então as enzimas que trabalham na fotossíntese que vão produzir esses carboidratos, pessoal. Então assim, por isso que é outro nutriente, outro macronutriente de grande importância para a planta forrageira. Pode observar que assim como o fósforo, o potássio também trabalha em atividades vitais da planta forrageira. Plantas, né, forrageiras que são destinadas ao corte. Como o potássio ele é muito móvel, pessoal, ele é muito transitável tanto na planta quanto no solo, quando você corta a planta forrageira, você corta ela para fornecer em outro local. Então praticamente não cai nada no solo, não sobra nada, não tem aquela reciclagem ou ciclagem de nutrientes. Então quando eu trabalho com planta forrageira para corte, seja para produção de silagem ou seja para produção de feno, eu preciso colocar uma quantidade maior de potássio porque vai acontecer a exportação do potássio
certo? Eu vou tirar a planta daquela região, daquele local e vou levar ela para outro local. Então eu estou exportando nutriente, então eu preciso já quantificar essa quantidade exportada e colocar isso via adubação. Forragem para pastejo, né, como ele é bastante móvel, vai ter a ciclagem de nutrientes, mas ainda assim eu preciso sempre levar em consideração aquilo que é convertido para produto de origem animal, tá? Uma vez que o potássio foi para a constituição animal, ele não volta mais para a planta, não volta mais para o solo. Tem aquelas pessoas que falam assim, ah, professor, mas tem o da urina, tem o das fezes. Sim, mas se você pegar a porcentagem que retorna via urina e via fezes, é pequena. Então você tem que fazer a reposição pelo menos daquilo que virou animal, que virou produto animal, ok? Para quantificar aqui para vocês, né, baixo, menor do que 0,15 centimol de cargas por decímetro cúbico e o bom acima de 0,35. Depois vocês pegam lá aquela figura da análise de solo e dá uma comparada com o que eu falei para vocês, tá? Outra coisa bastante característica, pessoal, como o potássio ele é bastante móvel na planta, vocês vão observar que o efeito do potássio ele é caracterizado pela clorose, né, por a planta começar a secar de fora para dentro, da borda da folha para dentro. Então observa aqui, ó, primeiro estágio, segundo, terceiro e quarto estágio. Então observa que a planta começa a secar de fora para dentro. Então ela vai transportando, ela vai deslocando o potássio que tem nas extremidades para o meio da planta, né, para aproveitar melhor esse nutriente. Então isso é uma característica da deficiência de potássio. Pode observar aqui, ó, nós achamos várias figuras, né, para demonstrar essa deficiência de potássio aí, né? Então todas elas eu posso observar que a clorose, né, o secamento da folha, né, ele vem de fora para dentro, tá? Então ele vai formar aqui o que a gente fala de V de ponta cabeça ou V invertido, né? Então ele vai fazer um secamento dessa forma aqui, ó, tá? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque daqui a pouco nós vamos ver o nitrogênio, e o nitrogênio tem um comportamento exatamente o contrário do potássio, tá? Olha lá, nitrogênio, né? Grande efeito sobre a produção da planta, né? Ele vai ter atividade nos nucleotídeos, nos aminoácidos e na clorofila da planta. Observe aqui do lado, pessoal, a figura, né, da raquete central de clorofila da planta. Então ela tem o quê? 4 moléculas de nitrogênio e uma molécula de magnésio, pessoal. Então, como o nitrogênio ele faz parte da raquete central da clorofila, é por isso que quando eu faço a aplicação de nitrogênio, né, numa planta, rapidamente, com alguns dias, eu já observo que a planta altera a coloração, ela fica mais verde, né? Então, por conta dessa participação do nitrogênio na clorofila, ok? E, como ela faz parte de aminoácidos e nucleotídeos, se eu não tiver nitrogênio disponível, eu não vou ter o desenvolvimento da planta, não vou ter a multiplicação celular e, consequentemente, eu vou diminuir a minha produção. Então, é por isso que quando aplica nitrogênio, independente dos outros nutrientes, a gente consegue ver uma reação da planta tanto em coloração quanto em crescimento inicial. Ela dá aquele arranque, né? Mas o que vai manter depois desse arranque e fazer com que essa produção perdure vai ser a disponibilidade dos outros nutrientes, o potássio, o fósforo e outros nutrientes como enxofre, cálcio, magnésio, micronutrientes, junto com o nitrogênio. O nitrogênio sozinho, ele vai ter só o arranque inicial. Ele vai dar só aquele arranque do começo ali da planta, muda um pouco a cor, cresce um pouquinho, depois para, tá, pessoal? Então não adianta nada ter ele sozinho. O que é normal da gente observar, né? Que o nitrogênio, ele é um nutriente que ele vai causar um resultado bom na planta, mas excessivamente ele vai causar a intoxicação na planta. Eu já vi várias vezes, né, várias aplicações feitas de forma incorreta e até mesmo com umidade de forma incorreta, né, onde causaram a queimadura das folhas, né, de tão errado que a pessoa fez a aplicação. Mas falando em termos de produção e de reação, é natural que a gente vê o nitrogênio reagir, né, de forma quadrática. O que eu estou querendo dizer com esse gráfico aqui e essa reação de forma quadrática? À medida que eu vou aumentando a disponibilidade de nitrogênio, eu vou tendo um certo resultado, até que a planta ela atinge um platô, um limite, e depois desse limite para frente, desse platô para frente, esse nitrogênio passa a ser excessivo e passa a ser tóxico. Então ele começa a prejudicar a planta. Por isso que sempre a gente vai observar o quê? Um comportamento quadrático.
Então eu preciso encontrar dados, encontrar pesquisas, resultados e achar a quantidade de nitrogênio, né? Não sei se vocês observaram, não tem nitrogênio no resultado de análise de solo. Então a gente joga o nitrogênio em função da planta e do que eu quero produzir com aquela planta. Então ele não tem nada a ver com a análise de solo, tem a ver com a planta. Então eu preciso encontrar os dados de disponibilidade, de necessidade de nitrogênio para essa planta, para que eu trabalhe com ele até esse platô aqui, ó, até o limite onde ele realmente vai dar resultado. Daí para frente é prejuízo. Esse gráfico aqui no cantinho inferior direito, pessoal, que eu trouxe para vocês, é para mostrar o quê? Que o nitrogênio, além dele ter o prejuízo biológico para a planta, né, ele pode ter o prejuízo financeiro para o produtor. Por quê? A linha em azul é a produtividade aqui da planta em quilos de matéria seca. Então observe que é aquilo que eu falei, vai reagindo, chega no platô e depois cai. Mas o custo do nitrogênio, quanto ele custa por quilo, é fixo. Então quanto mais nitrogênio eu jogar, maior vai ser meu custo. Então eu tenho que trabalhar num limite aqui, ó, até onde o meu custo vai significar uma produtividade. Daí para frente eu estou jogando dinheiro fora, certo? Então eu tenho que tomar muito cuidado com o nitrogênio por conta disso. Além de ser o quê? Um dos nutrientes mais móvel que tem. Perde por volatilização, perde por lixiviação. Então assim, se não tiver cuidado, se não tomar cuidado com a forma e a fonte de nitrogênio que vai utilizar, pode desperdiçar aí. Nós mesmos já trabalhamos lá na Universidade Estadual de Maringá com o professor Ulisses, né? Em diversos trabalhos onde a gente testou fontes de nitrogênio, fonte química, fonte orgânica, mistura entre química e orgânica, estudando a perda de nitrogênio, né? Perda por volatilização principalmente. E a gente observou que dependendo a dose, dependendo a fonte de nitrogênio que você está utilizando, você pode ter perdas acima de 70%. Então imagine, né, de cada 1 tonelada você perder 700 quilos. É muita coisa, pessoal. Então tem que tomar cuidado, tá? Aqui algumas fotos para demonstrar, né, aquilo que eu falei para vocês até agora, a questão do nitrogênio fazer com que a planta ela dê uma resposta muito rápida em termos de coloração e de crescimento inicial, né? Depois ela para porque vai faltar os outros nutrientes, né? Mas pode observar o quê? Que geralmente a planta vai apresentar uma coloração amarelada, muito semelhante à do potássio. Qual é a diferença? É que no caso do nitrogênio, o amarelecimento, a clorose, ela acontece do centro da folha para fora. Então é nesse sentido aqui, ó, de um V normal, né? Um V na posição dele normal, para cima. Então ele vai secando nesse sentido. E o potássio vinha secando numa forma de V invertido. Então isso diferencia aí, né, para aqueles que gostam de aprender a identificar visualmente, a diferença entre a deficiência de potássio e a deficiência de nitrogênio, que é o V no sentido normal, tá, pessoal? Aqui eu trouxe alguns gráficos para exemplificar para vocês o que eu estou falando, né? Então, ó, nesse primeiro aqui, nós temos primeiro, segundo e terceiro corte identificado aqui pela formazinha de cada linha, né? A quantidade de nitrogênio e a massa de folhas total. Então a gente pode observar, né? Primeiro corte, olha lá como é que responde de uma forma bastante pronunciada, como eu falei para vocês, né? Já no segundo corte ele começa a variar. E ó, no terceiro corte após a adubação. E observe que independe da quantidade de nitrogênio. Posso jogar 40, 80, 120 quilos, né? Que ele vai variar com o passar do tempo. Então assim, não é um nutriente milagroso. Ele tem uma certa resposta? Tem. Mas ele sozinho, se você não colocar os outros nutrientes, com o passar do tempo, ele vai exaurir e a planta não vai conseguir responder mesmo que você tenha o nutriente disponível, tá? Prova disso está aqui, ó. Uma pesquisa onde você tem quantidades de nitrogênio com duas quantidades diferentes de fósforo, 50 miligramas e 150 miligramas, né? Então uma dose de 50 e uma dose 3 vezes maior. Então você observa que na dose de 50 deu um resultado o quê? Quadrático. Por que esse resultado foi quadrático? À medida em que o nitrogênio e o fósforo foram andando junto, ela foi respondendo até que chegou no platô. Depois ela parou e começou a cair de novo, tá? Então, o que foi isso aí? Tinha nitrogênio? Tinha. Aqui a parte de baixo do gráfico mostra que tinha nitrogênio. Mas o que foi o limitador? O fósforo. Quando eu coloquei 3 vezes mais o fósforo, observem que a linha ela é linear, a resposta é linear, ou seja, vai atingir um platô? Vai atingir, mas vai atingir mais lá na frente.
Então a minha resposta é maior, é mais pronunciada, tá? E assim nós temos vários outros resultados aqui mostrando, né? Esse gráfico do lado aqui é muito semelhante a esse aqui, de baixo, os dois na parte inferior são bem semelhantes ao resultado, né? Os dois estão demonstrando que quando eu tenho nitrogênio e o fósforo junto, eu consigo melhorar a resposta da minha planta forrageira, né? E esse de cima aqui, ó, produtividade em espiga e produtividade em grãos, né? Então nós temos a quantidade de nitrogênio aqui, disponibilidade. Então à medida em que eu vou aumentando a minha disponibilidade de nitrogênio, eu vou conseguindo melhorar a minha produtividade de espiga e consequentemente de grãos. Mas nos dois gráficos eu tive um comportamento que quadrático, assim como eu falei antes no slide anterior para vocês, tá? Então o nitrogênio ajuda? Ajuda, mas ele sozinho não resolve, tá? Eu gosto muito dessa figura aqui, pessoal, porque ela está facilmente disponível, né, na internet. Eu tenho ela no meu computador, no notebook, no celular. Eu tenho em várias fontes disponíveis aí. Por quê? Para a gente poder comparar. É muito bacana você andar com essa figura disponível para você poder comparar, né? Nós temos aqui então, ó, ele demonstrando, essa figura demonstrando o que é uma folha saudável, deficiência de fósforo, deficiência de potássio vindo de fora para dentro, deficiência de nitrogênio vindo de dentro para fora, deficiência de magnésio, sinais de seca, falta de água, então a planta começa a enrolar, né, a fechar, diminuir a sua área de contato com o ambiente para diminuir a perda de água, doença de ferrugem, sinais de utilização de químicos, né, de herbicida, tá? Então ela é uma figura bem didática, bem bacana, que dá pra gente usar aí no dia a dia para identificar as deficiências. Então eu gosto de andar com ela disponível no celular para quando eu precisar mostrar para algum produtor, para algum colega, para algum profissional, para algum técnico, né? A gente tem ela disponível, então é bastante legal ter ela como referência para a gente identificar. Não precisa ficar decorando não, tá? Eu sempre falo isso. Não tem necessidade de ficar decorando tudo, tá? O importante é o quê? Ser dinâmico, ter conhecimento, ter experiências, né? Logicamente, se você souber identificar, se olhar na figura, melhor ainda. Mas tendo a figura disponível também ajuda bastante, tá? Aqui outra figura semelhante, né? Mostrando as três deficiências, né? De nitrogênio, de potássio e de fósforo. E outra figurinha aqui com uma breve descrição das deficiências, onde eu chamei a atenção aqui, né, para o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que foi o objetivo da nossa aula de hoje, tá ok? Então, a gente para por aqui, nesse primeiro vídeo da aula 3. No nosso segundo vídeo, a gente vai começar a abordar os aspectos relacionados à escolha da espécie forrageira. Obrigado a todos, até a próxima.